Muito bem, para você que está ligado com o nosso 19 em ponto, estamos chegando para mais um encontro semanal. Hoje é segunda-feira, é feriado nacional, é dia da Proclamação da República, dia 15 de novembro de 2021. E no programa de hoje nós reservamos aí um momento muito especial. Convidamos, e ela aceitou participar novamente aqui desse espaço, ela que abriu esse programa ainda em dia 21 de junho deste ano, a Maria Terezinha Debatim, a numeróloga cabalística. Lembrando, mais uma vez, que esse programa tem aí o gentil oferecimento da Prefeitura Municipal de Concórdia, conta também com os apoios da Ciacom, produção de vídeos, e também da Flama Publicidade e Eventos. Muito bem, estamos abrindo o programa de hoje com uma novidade muito bacana, que é o sorteio também de uma diária para 2 pessoas, para o Machadinho Termas Resort Spa, da cidade de Machadinho, no Rio Grande do Sul. Essa imagem que você está vendo aí na sua tela é o parque onde fica instalado essa bela obra, esse belo empreendimento, do qual você pode desfrutar aí uma diária, caso você resolva participar desse sorteio que acontece no dia 13 de dezembro. E para participar é muito fácil. Você adentra lá a página do 19 em ponto, tanto no Insta como também no Facebook, e você vai verificar as orientações para você se habilitar para o sorteio. Queremos ter você junto conosco. O sorteio é dia 13 de dezembro. Maria Terezinha Debatim, seja bem-vinda, minha querida. É um prazer falar com você mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Ferrari, e a todos aqueles que nos assistem, né? Que bom festejar no dia de hoje a nossa definitiva, eu diria, independência, né? Porque 7 de setembro a gente fala da independência de Portugal, né? Independência do Brasil como império, né? Porque ser independente de Portugal não nos tirou um tempo ainda longo de sermos uma monarquia, né? De sermos um império. Então, só no dia 15 de novembro de 1989, a gente efetivamente passa a ser reconhecida como República Federativa do Brasil. Muita gente, eu acho que vai na escola e ainda acha que o Brasil é só o Brasil. Quando a gente diz assim, onde você mora? Eu moro no Brasil. O Brasil, que a gente, claro que cai no nosso gosto, né? Que está na nossa boca no dia a dia, é o nome artístico do Brasil, né? É o nome fantasia do Brasil. É mais ou menos como uma empresa, né? Quando uma empresa ela é registrada, normalmente você dá um nome, indústria, comércio, não sei o quê, mas você não bota isso tudo na placa, né? Você cria um nome fantasia para ela. Então, o nome fantasia é Brasil, mas o nome completo, né, do nosso país é República Federativa do Brasil. Há quem diga, Tere, de que essa república que está comemorando no dia de hoje os seus 132 anos precisa ser refundada, né, precisa ser repensada. E o assunto e o tema que nos traz aqui hoje são as eleições presidenciais de 2022. No dia 2 de outubro de 2022, o país estará elegendo o seu novo mandatário do Executivo Federal. Isso no primeiro turno. Se considerarmos que tivermos um segundo turno, essa votação acontecerá no dia 30 de outubro, também do mesmo ano de 2022. E nós prometemos ao nosso internauta, ao nosso amigo do podcast 19 em ponto, que está nos acompanhando nesse exato momento, algumas perspectivas do que pode acontecer, né, do que vai estar a numerologia de cada presidenciável. É bem verdade que ainda nós não temos ninguém, nem o próprio atual presidente, já definido como um candidato oficial ao pleito do ano que vem. Nós estamos ainda tratando como pré-candidatos, até porque a lei eleitoral não permite, né, que se defina ainda quem serão os postulantes ao cargo de presidente da República. Mas, diante disso, nós pedimos que você fizesse algumas análises
desses que já se colocaram como pré-candidatos à presidência da República. São alguns nomes como José Luiz da Atena, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Congresso Nacional. Temos também a senadora Simone Tebet, que também está no páreo. Temos Arthur Virgílio, temos João Dória, Eduardo Leite, esses três participando das prévias do Partido da Social Democracia Brasileira, do PSDB, para decidir quem dos três vai representar o partido, a sigla, nas eleições do ano que vem. Nós vamos falar dos três. Temos ainda o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, temos Luiz Inácio Lula da Silva, temos Sérgio Moro, que esta semana que passou se filiou ao partido do Podemos, número 19, anota aí, viu, Tere? Número 19, número do Sérgio Moro, para concorrer também como pré-candidato. E temos o Ciro Gomes, que já foi candidato várias vezes, que coloca o seu nome mais uma vez para o pleito eleitoral do ano que vem. Tere, minha primeira pergunta para você: quem são desses nomes que nós relacionamos os com menor capacidade de conquistar o Planalto nas próximas eleições? Eu gostaria que você falasse de cada um deles para depois a gente falar daqueles que possuem, no seu entendimento e segundo as suas análises numerológicas, possam ter maiores possibilidades de conquistar a presidência da República. Muito bem. Como você disse, né, ainda estamos no campo das especulações, né, e certamente muita gente se lança candidato a presidente para ver se sobra pelo menos uma vaguinha de vice. Verdade. Né? Então, assim, bom, eu começo falando então do Datena. Tá? É interessante que muita gente que tem essa energia na casa 9, com 9 como regente, ainda que de forma um pouco velada, mas gosta dessa coisa da política, ou de seja comentar, ou de estar dentro, ou de fazer política nos bastidores, né? E o Datena não é diferente. Mas, de verdade, assim, o momento que o Datena está vivendo é uma casa 3, é uma casa de muita conversa, e se ele não fosse um comunicador, a gente poderia dizer, olha, vai ficar muito boa essa conversa dele no palco. Tá? Mas ele tem, nesse movimento atual, vou dizer o seguinte: o Brasil próximo 2022, o Brasil vai viver uma energia pessoal, né, uma energia do Brasil em si. Se a gente estivesse falando de uma empresa ou de uma pessoa, o Brasil está vivendo uma energia nova, que é um fechamento de ciclo. Tá? E esse fechamento de ciclo, eu acho que ele fecha um pouco das especulações desses últimos 20 anos que a gente viveu. Certo. É bem importante, Ferrari, trazer o seguinte: no final de 1900, então vamos falar de 1900, 1990 para 2000, a gente vive uma virada, a gente vive um movimento diferente. Por que isso? Por que o Brasil queria uma coisa diferente? Em função da numerologia que ele estava vivendo e da virada do milênio. Uhum. O Brasil começou a ver que chega de gente olhar só para o seu umbigo, precisava olhar para a comunidade. Então, o Lula vem como candidato e ele vence essa eleição. Né? Olha quantas eleições ele tinha tentado e não tinha conseguido. Né? Por que ele consegue ali? Porque ele estava num momento ímpar. Tá? Então, assim, de todos os candidatos que brigaram por essa presidência naquele momento, e está um desejo muito grande de virar. Mais ou menos parecido com o que acontece com o Jair Bolsonaro, né, que vem correndo por fora, quase como o cavalo azarão, e chega na frente. Então, tem momentos em que se precisa de uma virada. Eu ouso dizer que essa próxima eleição, a gente precisa de gente mais centrada, que esteja mais curada, mais sensata para ser ouvido. Os gritos não serão ouvidos, serão abafados. Tá? Então, eu diria para o Datena... E esse é o perfil do Datena, né, Tere? Esse é o perfil dele, né? De gritar muito, de falar muito, né? Isso.
sabe, aquela... Então, assim, ó, isso funciona bem para o tipo de programa que ele faz, sabe? Mas o pessoal está ávido. Isso é outra coisa interessante, Ferrari. O Brasil, como República Federativa, é bem aquilo que a gente chama a pátria-mãe, né? O Brasil é uma mãe, o Brasil cuida de tudo. Porque República Federativa do Brasil, ela se forma com energia 6. E 6 é o útero, 6 é a casa da mãe. E Brasil, que é um nome mais forte, que é aquele nome que fica na nossa boca, a gente fica repetindo o tempo inteiro, é uma casa 7. E 7 é religião, 7 é crença, 7 é espiritualidade. Né? Muita gente até confunde espiritualidade com religiosidade, mas está ali, eu preciso de uma crença. Tá? Então, não me admira também que estamos, nesse momento, meio divididos entre candidatos católicos, evangélicos e por aí afora. Tá? Em algum momento, isso tinha que acontecer no Brasil. Muito bem, eu acho que o Datena, ele pode sair como candidato, sim, mas não vai ter expressão, sabe? Talvez seja a grande decepção da vida dele se ele fizer isso. Eu até acredito que ele não faça, tá? Uhum. Mas... essa é a minha opinião pelos números. Quer dizer, mas, às vezes, os números não são favoráveis para o José Luiz Datena, então, pelo trabalho que você fez. Não, eu diria que é muito pequena as chances dele dizer assim, nossa, faço. Não chego lá, mas chego assim numa votação significativa. Não, entendo. Eu diria que não. Eu falo sempre, eu não sou Deus, eu faço conta, né? Mas o que eu vejo aqui é que o Datena não seria assim, aquele candidato que o Brasil está esperando. E é muito bom dizer para os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham a gente, que esse é um trabalho bastante técnico que é feito pela numerologia, né? Prestado aí pela querida amiga Maria Terezinha de Batim. Existem alguns outros que se dizem profissionais, outras pessoas que também nós... temos que respeitar o trabalho de todas as pessoas, porém não fazem com tanto esmero, com tanto estudo, conforme a própria cabala orienta, né? Aqui nós não temos nenhuma bola de cristal, a gente não está fazendo nenhum tipo de especulação, né, Terezinha? São aquilo que os números realmente repassam para que a profissional da numerologia possa interpretar, né? E eu até te digo o seguinte, se Datena fosse uma pessoa que, em vez de ter ido, talvez para essa linha de programa, ele tivesse muito cedo ido para a política, ele nasce no dia 19, que é uma casa do guerreiro que vai para cima, ele tem 19 como número de poder. Eu também tenho. O 19 então, ponto. Eu acho, isso, mas eu costumo dizer, Ferrari, que as nossas escolhas determinam o nosso destino. Verdade. Eu tenho dito o seguinte, Marília Mendonça estaria cantando para a gente se tivesse pego um voo comercial. Tá? Por quê? Porque ela estava num momento, o dia era de ilusão, um monte de... Então, assim, ela tinha um triângulo de ilusão nesse dia, a empresa que levou ela estava dentro dos números de ilusão. Agora, se eu falasse com ela antes, será que ela ia dizer, ok, realmente não vou fazer isso? Eu preciso fazer. Mas as nossas escolhas determinam. Então, assim, eu não vejo Datena sendo candidato, ou em sendo candidato, ser uma pessoa que vai sair dessa eleição satisfeito com a quantidade de votos que vai fazer. Ok. Tá? Já falamos do apresentador o Luiz Datena, e agora vamos falar do Mandetta. Mandetta teve uma passagem no início do governo Bolsonaro como ministro da Saúde. Há quem diga de que se saiu bem, há quem diga de que ele não tenha feito um grande trabalho. São opiniões e opiniões a gente aqui não quer discutir. A gente está aqui justamente para falar sobre as possibilidades dele postular o cargo de presidente e conquistar sucesso nesse objetivo, Tere. Há possibilidade para Luiz Henrique Mandetta ser o novo presidente ou não? Olha, eu vou te dizer que talvez num outro momento, antes de toda essa confusão, ele fosse alguém que fosse fazer bastante barulho, tá? Mandetta faz um barulho silencioso. O Mandetta faz um barulho com cortesia, né? Ele fala as coisas que precisa falar com cortesia.
E é bem interessante, o Mandetta tem como número de poder um 7, ele tem a ausência de 7, ele tem ilusão no 7, ele tem um caminho 7, o Brasil é 7. Né? Mas talvez pese o fato de, em algum momento, ele disse, não quero mais ser político, vou voltar para a medicina. Né? Certo. Então, assim, ele tem um apelo. Eu diria para você que, em algum momento, com um bom vice, né, ou ele como vice de um bom candidato, ele é um cara que leva um público significativo. Sabe aquele público que senta na poltrona e não quer grito, quer escutar uma coisa assim? Ele tem essa energia. Quer dizer, é aquele candidato que possa compor, que possa complementar um outro com um maior potencial. Isso, tá? Então, eu acredito que ele deva vir como vice de alguém. E que como vice ele soma, mas como cabeça de chapa, quem é que viria como vice para trazer, para ter essa energia acima? Né? Eu falo que o candidato desse ano precisa ter, né, do próximo ano, ele precisa ter muito conteúdo, muita firmeza, mas muita lenteza. Tá? Porque nós estamos num momento ímpar. Né? Já se tentou a esquerda e uma turma ficou descontente. Já se tentou o outro extrema-direita e tem uma turma descontente. Quando se fala do centrão, eu falo assim, e onde é que está? Quem é que está falando com o centrão desses dois últimos grupos que se formaram? Porque a gente tem muita gente quieta. E eu acho que esses quietos é que vão definir o próximo ano. Né? Então, e precisa chegar uma conversa muito boa para eles. Então, eu diria assim, ó, Mandetta, ele seria um bom presidente? Seria. Porque ele é o tipo de cara que ele se coloca no lugar do outro, ele tem paciência para ouvir, ele associa, ele traz o grupo com ele, mas precisaria um vice com muita energia para fazer essa administração, porque ele fica mais no superficial, mais aqui na conversa. Tá? Quer dizer, descartado, então, Luiz Henrique Mandetta. Descartado. A Simone. Né? A Simone também tem uma numerologia interessante, o número de poder dela é 6, o Brasil é 6. Ela nasce no dia 22, que é um número, que dentro da numerologia a gente chama de número mestre. E outra coisa muito interessante é que no nome dela, ela tem como personalidade e como talento uma casa 5. E 5 é uma cabeça nova em ombro velho. Isso significa que o corpo envelhece, a cabeça continua antenada. Ela é muito antenada. Tá? Ela está muito à frente do seu mundinho e do seu tempo. Né? Mas acredito que o momento dela não é agora. Tá? Eu acho que ela pode vir também como uma vice, mas não acredito que ela saia. Só se for para fazer, digamos assim, vamos ver como é que a gente atrapalha e depois a gente, no segundo turno, faz uma aliança. Né? Mas ela ainda não está no palco nesse momento. Ela está numa conversa boa, ela está trazendo uma conversa representativa das mulheres, ela está puxando a representatividade das mulheres lá dentro, por quê? Justo porque ela está vivendo uma energia 11 nesse momento, e 11 é o mais eu. Né? Então, ela se mete na CPI, ela traz as outras juntos, e ela se posiciona. Né? Quando ela é ofendida, ela vai e diz, está tudo certo, já perdoei, já não sei o quê. Então, assim, ela tem uma postura de alguém que pode sentar na mesa para uma boa conversa. E Simone pode ser um bom nome daqui a pouco. Você não está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu só estava aqui conversando com o pessoal da produção, até pedir para que a produção já possa... você está sabendo, né, Tere, da nossa promoção aqui do Machadinho Termas Resort, né? Sim, nossa, fantástico. Se inscreve lá também, né, Tere? Não vai perder essa oportunidade, né? É isso. Vamos deixar para o teu telespectador, né, por os internautas que brincam no teu programa, né? Não vou querer brigar por essa
Mas que dá vontade de dar, né, Ferrari? Não, mas vai lá pelo né? menos, viu? Vai lá pelo menos curta, compartilha, porque pelo menos você vai estar ajudando com que outras pessoas possam, dos seus contatos, né, possam ter acesso a essa metodologia que a gente tem aqui do sorteio. Inclusive, as pessoas que quiserem podem adentrar aí no nosso Facebook da página do 19 em Ponto, tem as orientações ali, como se habilitar para o sorteio, e também no Instagram, né? Tem algumas questões que as pessoas têm que fazer lá para poder participarem do sorteio, que é dia 13. Eu quero chamar aqui um VT, Tere, daqui a pouco a gente continua. Você terminou já de falar da Simone Tebet, pelo que eu entendi, ela não tem chances muito grandes, ou chances nulas, digamos assim, de conquistar a presidência da República, segundo o trabalho da numerologia. Enquanto isso, eu vou chamar um VT, o VT de férias do Machadinho Termas Hotel Resort, lá de Machadinho, Rio Grande do Sul, para que as pessoas tenham uma noção do que é que eles vão concorrer, né? Dessa maravilha que a gente está proporcionando para o telespectador, para o nosso amigo internauta do 19 em Ponto. Vamos lá! Machadinho Termas Resort Spa. Aqui a alegria não tem fim. Pacote férias de verão, um planeta de diversão, de 2 de janeiro a 24 de fevereiro de 2022. Você vai curtir piscinas com água termal, degustar de boa gastronomia, spa e uma programação exclusiva super animada com o mundo do circo, jogos de verão, quarto Drink Fest e coquetéis, pacote Baila Comigo, quarto Festival de Mágica e muito mais. Vem viver as melhores férias de todas, ao lado de quem você mais ama. Vem para o Machadinho Termas Resort Spa, um planeta de diversão. Faça já a sua reserva. 2 de janeiro a 24 de fevereiro de 2022. Aí, imperdível, né? Então, se você está a fim de passar uma diária, passar um dia na companhia do seu parceiro, da sua parceira, se for casado, né, tiver filhos com até 12 anos de idade, você também pode levá-los sem ter que pagar nada. É free, é tudo free, tá? É por conta do 19 em Ponto. Então vai lá na página do 19 em Ponto, curta, compartilha, marca 2 amigos no Instagram, tá certo? E faça também os seus comentários para que essa publicação, essa postagem possa chegar bem mais longe e que todos ou muita gente possam ter acesso à possibilidade de participarem do sorteio que acontece dia 13 de dezembro. É o 19 em Ponto, levando você para o Machadinho Termas Resort Spa, em Machadinho, Rio Grande do Sul. Tere, a próxima pessoa que nós vamos analisar aqui, eu gostaria que você falasse sobre Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Congresso Nacional. Ele mudou de partido recentemente, foi para o partido do Kassab, para o PSD, justamente para ter a oportunidade de se candidatar a presidente da República. Eu te pergunto, essa candidatura tem condição de vingar positivamente ou não, Terezinha? Olha, Rodrigo Pacheco está num bom momento, né? Ele tem uma numerologia extremamente favorável àquilo que ele buscou, né? Que é a política, que é a conversa, usar a comunicação. Ele é um pacificador, né? Ele é um cara que transita bem e, ao mesmo tempo, sabe se posicionar. Ele tem 13 como número de personalidade, 13 como talento. Então, ele quebra estruturas, ele transforma naquilo que ele entender. Tem como número de poder a casa 9, que é a casa do político, tem na casa da ação uma casa 3, que é a conversa, e tem como casa de pensamento 11, que é um número mestre. Tá? Ele vai... no próximo ano, né, ele vai estar vivendo uma energia 46, que é a sua idade, vai estar vivendo um ano 11. Então, eu diria para você assim, ele é um bom nome. Né? A gente precisa ver no final quem é que vai, né, porque eu sempre falo, a gente vai ver quais são os que estão em melhores condições nesse momento, mas eles não votam em si mesmo, quem vota é o povo. Mas o Rodrigo Pacheco, o nome dele é Rodrigo Otávio Soares Pacheco, tem um 8 como regente, um 9 como número de poder, e 9 é a casa da sabedoria, a casa da política. Quando eu olho o pináculo dele, ele está vivendo também neste momento, a gente diz qual é o degrau na vida. Quando eu falo de pináculo, a gente tem 18 grandes ciclos, ou 18 grandes degraus que a gente visita durante a vida.
Ele está vivendo o seu de número 11, que começou em 2015, e vai ficar na vida dele até 2023. Então, ele está nesse momento, o fato dele ter sido escolhido, escolher um partido e tal, é porque realmente o movimento dele é bom. Daí a vitória, vamos ver quem é que fica no final, mas ele é um cara, dependendo do vice, para vir aqui brigar. Então, ele tem possibilidade no seu entendimento? Sim. Tem chance. E aí a gente tem aqui 3 que ainda precisam disputar para ver quem é que vai, né? Aliás, eu quero fazer um comentário antes que você fale dos 3, porque em função do feriado, né, Tere, a gente está gravando o programa que está indo ao ar nesta segunda-feira, dia 15, e é justamente, nós não temos ainda o resultado das prévias do partido do PSDB, é por isso que a Tere vai falar dos 3 concorrentes, que é o Arthur Vigílio, que é o Eduardo Leite e também o atual governador de São Paulo, o João Dória. Se já tivéssemos definido, né, qual é o nome que o partido escolheu para concorrer à presidência, falaríamos de um só. Mas então nós vamos abrir um pouco mais nesse caso específico e vamos falar das 3 personalidades do PSDB. Com quem que você começa aí, Tere? Olha, o Arthur Vigílio, que é Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, ele tem uma casa de poder forte, que é o 8, ele é 8 como regente, então tem 9 como caminho, então ele está na política não por acaso, é a casa do empreendedor, a casa daquele que, né? Mas eu diria que esse momento dele não é o melhor momento para ele se meter, como se diz assim, e mais essa empreitada, tá? Ele está vivendo um movimento que começou, ele na verdade já entrou no seu último grande ciclo, que vai levá-lo aos seus 81 anos. Ele está com 76, né? Eu já estou considerando 76, porque ele faz aniversário coincidentemente no dia 15, no dia da proclamação da... Ou seja, hoje, dia 15. Tá? Então, assim, ele tem uma energia interessante, mas eu diria para você que eu acho que ele não será o escolhido. Sem chances. Eu acho que ele não será o escolhido, tá? Assim como eu acho que também não será o Eduardo Leite. O atual governador do Rio Grande do Sul. Eu acho que ainda recai sobre o Dória, sobre o momento que o Dória está vivendo, tá? Assim, o Eduardo Leite está vivendo um momento bom, mas eu diria que o ciclo dele é meio prematuro para uma caminhada assim. Ele acabou de fazer a sua maturidade. Certo. Ele fez a maturidade dele com 35 anos em 2020. Tá? Ele está vivendo agora entre 2020 e 2027, desculpa, 2024, uma casa 7 com 4. Sabe, eu acho que ele precisa de preparação. Talvez ele precise ir como senador, como deputado estadual, para ter mais manha. Eu vejo que, se o partido optar por ele, ou traz um vice muito bom, ou a visibilidade dele vai ficar Rio Grande do Sul e meia dúzia que vão trabalhar para ele por fora. Eu não vejo ainda, nesse momento, ele tem corpo para essa candidatura. Quer dizer, a vibração atual dele, pelo que mostra os números, comparando-se ao alto voo que ele quer alçar, é meio que incompatível nesse exato momento, né, Tere? É isso que você está dizendo, né? Eu acho que ainda falta combustível, sabe, para esse voo inteiro que ele quer fazer. Falta currículo. O outro seria o João Dória, que o seu nome completo é João Agripino da Costa Dória Júnior, tá? E aí eu vou te dizer, talvez o Dória, ele tenha se perdido um pouco nessa briga com o Bolsonaro, e talvez isso o partido coloque um pouco, né? Mas, por outro lado, se eles forem lidar com a razão, Arthur Vigílio está em final de carreira, muito final de carreira, para ter essa energia toda para uma briga por esse cargo, e Eduardo Leite ainda, eu diria que tem algumas mamadeiras para tomar para ficar pronto para um tamanho desse projeto, né?
Então, vamos ver se é certo, né? Se o partido vai pela via da razão que está aqui, né? Mas a via da razão, João Dória, é que ainda está no melhor momento. Isso é mais uma opinião sua ou é aquilo que você viu nos números? Não, é pelos números. Entendi. É pelos números. Mas, de novo, é como eu te digo assim, ó, o que está favorável? Está favorável aqui para o Dória, mais do que para os outros dois. Entendo. Mais, tá? E quais seriam as chances do Dória, Tere? Como? E quais seriam as chances? O Dória tem uma casa 3 de 21, então a comunicação faz parte da vida dele, né? Ele tem uma energia na casa do talento que é 13 para quebrar amarras. Então, ele é um cara trabalhador, ele é um cara que projeta. Né? Eu diria assim, ó, ele perdeu a grande oportunidade da vida dele de nessa briga com o Bolsonaro, responder o seguinte: estou muito ocupado fazendo, não tenho tempo para resposta. Ele entrou numa briga que depois ele entendeu isso e silenciou. Tá? Mas aí pode ter um desgaste. Então, assim, eu vou te dizer assim, eu não sou o partido dele, sei lá qual é o entendimento que o partido tem, mas de condições reais para ir para uma briga, desses 3 eu só vejo ele. Entendo. Tá? Ele, se vier para um bom vice, vai fazer um bom barulho. Tá? Os outros 2, eu não acredito que eles façam muita cócega nos adversários. Mas você vê possibilidade, Tere? Como? Você vê possibilidade do Dória alcançar êxito, sendo ele o candidato do PSDB? Dependendo do vice que ele traz, ele é um candidato forte. Claro que a gente precisa ver como é que se compõem os demais, tá? Mas eu te digo o seguinte, ó, no próximo aniversário agora, ele faz aniversário no 16 de dezembro, ele entra numa energia 6, o Brasil é 6, tá? Então, ele tem como ciclo evolutivo, aqui entre 2015 e 2023, começar novos projetos, estar em novos projetos, então essa movimentação do projeto. E, além disso, em 2019, pela árvore da vida, ele entra no movimento 11, 11 é o número mestre, 11 é o pico, ou 3. Então, ele é um cara que vai fazer a luz balançar se ele for escolhido pelo partido. Tá certo. Lembrando mais uma vez que o programa de hoje, né, nós escolhemos a Maria Terezinha Debatim, numeróloga cabalística, justamente para a gente falar sobre as perspectivas, possibilidades, né, a questão energética que envolve a numerologia dos pré-candidatos à presidência da República. Estamos aproveitando essa data, esta temática da proclamação da República, comemorada nesta segunda-feira, dia 15, os 132 anos da nossa República Federativa do Brasil, para a gente falar de Brasil, para a gente falar sobre esse tema que é bastante recorrente, que aguça muita novidade e também curiosidade por parte de você que está acompanhando o 19 em Ponto. Quero, Rude, aqui agradecer à Prefeitura Municipal de Concórdia, que nos apoia também, está apoiando esse projeto que começou em junho, graças a uma dica também da nossa querida amiga Tere, e também os nossos parceiros, a Ciacom, produtora de vídeos, e a Flama Publicidade, que trabalha com a divulgação do nosso podcast. E mandar um grande abraço para você que está nos acompanhando, esteja você onde estiver nesse exato momento. Reitero mais uma vez que o programa de hoje ele é especial, nós estamos gravando em função do feriado da República, para que nós tenhamos também aí a possibilidade de que a nossa equipe possa viajar. O pessoal ficou muito tempo, né, enclausurado em função da pandemia, e agora, com o arrefecimento aí da questão da Covid, as pessoas querem mais sair, né, sair e conversar com os entes queridos, com as pessoas, com os parentes, com os amigos. Então, a gente optou por gravar nesta segunda-feira o programa com a Tere. Ô, Terezinha, estamos retomando aqui o nosso bate-papo hoje sobre eleições presidenciais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade de Ciro Gomes, o coroné Ciro Gomes. Fala muito, gesticula muito, briga demais. E ele? Tem condições? Ele que já tentou tantas e tantas vezes? Ele é mais ou menos o Lula, né? Ele não desiste.
Veja, olha como isso é interessante. Eu diria assim, se eu tivesse uma câmera aqui gravando todas as posições do que eu penso assim, agora eu vou falar desse, desde o primeiro que você falou, parece que a gente está com uma sintonia, tá? Ciro Ferreira Gomes, só quero fazer um comparativo aqui. Ciro Ferreira Gomes e Sérgio Fernando Moro têm o mesmo número regente. Meu Deus. Então, veja bem, os dois têm posições muito firmes, os dois têm muita dificuldade de sair do seu quadrado, os dois têm muita dificuldade de abrir mão das suas crenças, dos seus valores. Eu nem quero te dizer, não quero entrar aqui no mérito se as crenças e os valores são os corretos, mas eles têm dificuldade de sair do seu quadrado. E sabe o que é interessante? Porque quando eu via Sérgio Moro falando, e o pessoal dizendo que talvez ele fosse candidato, eu disse assim, nossa, eu escuto ele falar e me lembra muito Ciro Gomes. E aí agora, quando você me pede isso, eu fui fazer essas pontinhas, falei, gente, então é incrível. Agora tem uma diferença, claro. Por exemplo, Ciro Gomes, ele tem como casa do talento a casa 3 e um caminho 3. Então ele é muito mais comunicativo que o Moro. Por quê? Porque o caminho do Moro é 10, o dele é 3. A casa do talento do Moro é 5, que é uma casa de se adaptar, é uma casa de mudança, e dele é 3. Então é claro que o Ciro Gomes, embora ele seja um 4 vindo de um 13, assim como o Sérgio Moro, ele é mais articulado no falar, né? Ele vem com uma conversa mais manhosa, tanto que ele é professor, é advogado, então ele tem essa comunicação, embora o Moro também seja advogado, mas Ciro Gomes, muito cedo, de uma família de político, eu diria assim, Ciro Gomes se daria muito bem como um excelente engenheiro, arquiteto, assim como foi Niemeyer, poderia fazer muito sucesso, ser conhecido como o cara. Tá? Mas ele escolheu a política. A política está intrínseca nele, no mapa dele, não. É aquilo que ele adaptou como algo que ele quer para a vida dele. De novo, eu vou dizer, as nossas escolhas determinam o nosso destino, mas isso não significa que essas escolhas estão no nosso mapa e que são fáceis de lidar. Viu, Tere, mas ele já foi governador do estado do Ceará. Esse bloqueio que você se refere é justamente com relação à presidência da República? Não. A política como um todo. Ele vem de uma família de políticos e isso já fica no sangue. Sabe aquela história que às vezes você vai ser médico que seu pai você vai ser dentista que seu pai já tem um consultório. Claro. Mas lá no final da vida, quando senta e conversa, você diz assim, fiz uma escolha porque fui no caminho dele, mas na verdade não me realizei com isso. Quer dizer, o melhor para ele era cair fora da política. Então, assim, ele tem essa casa da comunicação, ele sabe que eu vou te dizer o seguinte, para ele, política é muito mais estar no poder e poder fazer escolhas do que ser político em si. Entendi. Tá? Mas ele está num bom momento. O aniversário dele passou agora no dia 6/11, ele entrou numa energia 5, ele tem 5 como número de poder, tem 5 como percentual máximo, está vivendo na árvore da vida, entre esse movimento aqui que vai para 2023, ele também entrou numa energia 5, e 5, que é a casa da mudança, é uma casa que move ele, tá? Que faz, ele tem energia extra, né? E junto com isso, ele também está vivendo um movimento, um pináculo 14, tá? Então, assim, ele vai vencer essa eleição, vai depender muito dos demais, mas talvez ele faça muito mais barulho do que já fez. Tá? É preciso ver como é que esses pauzinhos se mexem, né? Porque para a gente dizer assim, fulano vai vencer. Nós estamos aqui ainda andando por um caminho da floresta que a gente não sabe onde é que está o pódio, né? E quem é que se dirige para o pódio. Mas Ciro Gomes, eu diria que de todas as eleições que ele já disputou, para presidente e tal, ele estaria melhor nesta.
Ele tenta se colocar como a opção de terceira via, né, Tere? Eu não sei se dá para caracterizá-lo dessa forma, porque tem uma ligação muito grande, né, com a esquerda. Ele já foi partícipe dos governos de Dilma, de Lula, então está muito intrínseco nele essa imagem, está muito colado nele essa imagem de esquerda ainda, né? Eu até acredito assim, que dizer que eu sou a terceira via é uma forçação de barra, sabe? Eu acho que isso não ajuda ele. Acho que o melhor é ser raiz e não concordar com a raiz de onde eu vim. Eu posso mudar de ideia, só não muda de ideia quem não tem ideia para mudar. Claro. Eu vou dizer para você que eu vejo outra semelhança entre ele e Sérgio Moro. Ele esteve colado no Lula e Dilma durante muito tempo, mas depois o que ele disse? Avisei ao Lula que esse negócio ia feder. Eu sabia, fui lá e avisei. Então, quer dizer assim, o que Sérgio Moro disse? Espera aí, eu fui convidado porque tinha uma justiça, não sei o que, para ser feito. E eu descobri o quê? Não quero justiça. Quer dizer, essa via de tudo certo, não, é tudo certo desde que seja para os outros, não quando vem mexer em mim. Então, percebeu que tanto ele como o Sérgio Moro, eles rompem aonde está a jugular deles? Certo. Quer dizer, eu tenho uma crença que deve ser assim, se não é assim, não é comigo. É aquilo que você falou de não abrir mão dos valores, né? E, sim, de novo, né? Como eu te digo, nós não estamos avaliando valores, se esses valores são certos ou estão errados. Nós estamos falando que o número 4 é um número extremamente rígido. O número 4 é um número que tem dificuldade de voar. É um número que tem os pés no chão. É mais ou menos assim, é matemática. 2 mais 2 é 4 e 5 só na música do Roberto Carlos. Certo. Então, eles têm posição e ambos, os dois têm essa posição, né? E é muito interessante também, porque os dois estão vivendo o mesmo ano pessoal, os dois têm o mesmo percentual máximo, que é a casa 5, que é a casa da mudança. Sérgio Moro tem também, na Casa do Poder, um 9, que a maioria dos políticos tem, né? E eu diria que assim como o Ciro, que acaba vindo, porque desde pequenininho estudou de política, diferente disso, mas Sérgio também entrou para a política de um jeito e sentiu o gosto de que, espera aí, para mim ter o poder, para poder mandar e para poder mudar, eu tenho que estar lá em cima. Então eu diria que o que move os dois é a mesma coisa. A gente quer ter o poder da mudança. Essa similaridade que você coloca dos dois pré-candidatos, tanto Ciro Gomes como Sérgio Moro. Pensando aqui numa hipótese que eu acho que é bem remota, Tere, né? Eu acho que é até uma utopia, juntar os dois para concorrer, um de cabeça de chapa, outro de vice, sem chance. Eu diria assim, ó, eu até te diria que, de repente, numa conversa dos dois, eles iam ter muita coisa para se identificar. Eu concordo contigo, isso, eu também acho. Mas eu acredito que tanto um quanto o outro precisam de alguém do lado que faça o contraponto. São dois bicudos e não se beijam. Nossa, isso aqui, se os dois se elegem, eu diria que dificilmente eles passam o primeiro semestre juntos. Porque o 4 que tem um jeito muito dele de comandar, né? Embora o Sérgio Moro ele tenha esse 4 rígido, extremamente rígido, mas ele tem poder na casa 9. Então, aqueles que estão debaixo do braço dele, ele é uma mãe, tá? Ele é um paizão que não mexe com os meus, porque essa energia que ele tem da casa 9 é os meus puro eu. Não, o chicote que bate lá não bate aqui, né? Já o Ciro não é de defender muito quem está por perto. Errou, vem cá, tá? Mas são duas personalidades muito parecidas. Quer dizer, o fato de serem parecidos na personalidade não os coloca em condição de igualdade ou condição de potencialidade para chegar à presidência da República em função dessa divergência de gênio também, né, Tere? E até te digo o seguinte, ó, da forma como o Sérgio Moro entra na política, acho que
eles não conseguiriam se ver como vice, nem ter como vice, né, que também o outro também não viria como vice, o Ciro. Porque Moro pensa num movimento diferente de tudo aquilo que Ciro já passeou, no jardim onde Ciro já também se contaminou. Né? Então, eu entendo que, pelo momento do Sérgio Moro, ainda que possa ser uma utopia, né, porque a gente sabe como é que é o nosso país, mas ele entende que o Brasil está clamando por uma coisa extremamente nova. Chega disso, não tem mais aquilo, não tem mais aquele outro, sabe? Nada de dar um jeitinho, nada de pagar por fora, né? Então, eu até entendo o Ciro e o Sérgio Moro, porque eu nasci no dia 4. Então, eu tive muitos cargos no governo e muitas vezes disse, você pode me exonerar hoje e amanhã colocar alguém que faça isso, que eu não vou fazer. Entendo. Que é a teimosia do 4, quando ele acredita que aquilo não está dentro dos seus valores, não está certo. É uma questão de postura, né? Personalidade. Isso. Otelho, você quer se aprofundar um pouco mais com o Sérgio Moro? Tem alguma coisa ainda para falar sobre ele ou não? Eu acredito que ele deva vir como candidato, seja como cabeça de chapa, seja como daqui a pouco compondo, né? Que isso é outra dificuldade, tá? Tanto ele como o Ciro, eles têm extrema dificuldade de ser a segunda pessoa. Nenhum dos dois tem personalidade para andar na sombra. Uhum. E eu te digo que talvez essa também tenha sido a grande dificuldade dele com Jair Bolsonaro. Porque quando ele foi convidado e fizeram... eu lembro que quando ele foi para o Rio de Janeiro, eu lembro assim, de algumas falas, e aí eu juntei aqui com essa análise que eu fiz. E o Bolsonaro disse que ele tinha carta branca, que ele ia fazer acontecer na área de justiça. No primeiro momento que falou, não, mas não é bem assim, quem manda aqui sou eu sou o presidente, ele falou, então tá bom, eu entendi que o senhor é presidente, né? Não é o senhor que vai sair, o senhor foi eleito, eu não vou embora. Ele não esperou ser mandado, ele não espera desgaste. Né? Então eu vejo que os dois têm muita dificuldade de ser a segunda pessoa, de ser vice de alguém. É aquele que chega e quer sentar na janelinha, né? Se o Ciro Gomes tivesse jeitinho para ser vice, ele tinha sido vice do Lula, da Dilma, né? Que era um lugar tranquilo, um lugar para ganhar a eleição. Tá certo. Bom, daqui a pouco você vai falar então dos nossos dois últimos pré-candidatos, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro e também o Luiz Inácio Lula da Silva, que são, nas pesquisas recentes que foram feitas, os dois que mais aparecem, né, na predileção aí do eleitorado brasileiro. Vou chamar mais uma vez aí o nosso querido amigo Rude, da Ciacom. Gostaria que você colocasse na tela, Rude, a tela a arte do sorteio. Isso, olha aí, 19 em ponto leva você para o resort. Sorteio de uma diária para 2 pessoas no Machadinho Termas Resort Spa. Você me pergunta, Ferrari, como é que eu posso participar? Faz o seguinte, entra agora na página do Facebook do 19 em ponto, do nosso podcast, e veja lá, tem uma postagem, né? Tem uma publicação lá com todas as orientações que você tem que fazer para poder se habilitar para o sorteio. O sorteio é dia 13 de dezembro. Nós vamos levar uma pessoa, não é uma, são 2 pessoas. É uma diária para 2 pessoas e caso você tenha filhos até 12 anos, você pode levar mais 2 filhos até essa faixa etária. E é na faixa, tá? É de graça, é free. Então, 19 em ponto está levando 1, 2 ou até 4 pessoas para passar um dia de muita alegria, de muita satisfação, num dos melhores resorts do sul do país. Digo isso com conhecimento de causa, pois já estivemos lá e podemos comprovar isso. Então, se você não conhece, vale muito a pena você conhecer o Machadinho Termas Resort Spa. E o programa, o 19 em ponto, pode levar você para lá. Tá? Então, basta você participar, clicar, comentar, compartilhar, marcar os seus amigos aí e participar mesmo. Beleza? Agradecer mais uma vez também à Prefeitura Municipal de Concórdia pelo apoio a este programa que começou em junho e que tenho certeza absoluta que vai ficar por muito e muito mais tempo. Obrigado aí ao pessoal da Prefeitura Municipal de Concórdia por você hoje.
Terezinha, estamos de volta às nossas projeções presidenciais. É claro, mais uma vez aqui reiterando, estamos trabalhando ainda na possibilidade de pré-candidaturas. Ainda não é consolidado que esses nomes que nós levantamos aqui no programa de hoje serão, né, postulantes ao cargo de presidente da República, até porque a lei eleitoral ainda não permite que seja dito isto, que eles possam já reverberar por aí que são candidatos oficiais. Ô, Teri, agora, hein? Nós temos duas feras aí para analisar, um que passou por problemas com a justiça, saiu recentemente da cadeia. Há quem diga que tem muito o que pagar ainda, que os crimes persistem. A condenação dele foi dado um tempo pelos amigos do Supremo Tribunal Federal. Houve uma questão processual, modificação na análise processual dos processos do ex-presidente Lula. Porém, há quem diga, e a lei diz isso, de que os crimes, eles não se extinguiram, eles ainda permanecem. Porém, ele conseguiu salvo-conduto da justiça brasileira para poder se candidatar. Está livre, pelo menos, para se candidatar. Moralmente, a gente não sabe. Mas Luiz Inácio Lula da Silva, as pesquisas dizem de que há, sim, possibilidade de Lula voltar a ser presidente do Brasil. Eu diria para você, Lula é comida requentada, mas tem muita gente que gosta. Claro. E aí? Possibilidades existem? A segunda coisa muita gente acredita que se o processo, se ele foi solto, não sei o quê, porque ele é inocente. Então, a gente tem aí alguém... Porque, assim, a gente precisa entender que a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. Aqueles que não leem são conduzidos por aqueles que leem. Então, cara, a gente tem gente hoje que não assiste Globo, não assiste isso, não assiste aquilo, porque aquilo não sei o quê, então está assistindo internet, que daí o cara bota o que quer, e o cara mal sabe ligar e desligar o celular para fazer qualquer pesquisa e ver se é fake news. Imagina ver se tem fundamento e tal. Então eu te digo o seguinte, Lula fez quantas vezes foi candidato, assim como Ciro Gomes e outros, né? E não conseguia. Por que ele consegue depois disso? Tá? Porque depois de 1995, ele entra numa energia 10 e fica até desencarnar. Tá? Isso não quer dizer que o tempo inteiro é favorável, porque daí nesses meios tem os percalços. Então veja, esse ciclo de 2000 até 2014, por aí, foi um ciclo excelente para ele. Ele estava nadando em águas mansas. Favoráveis. Tá? 2015 para 2020, ele entra no inferno astral, né? Como se diz dentro da astrologia. Aqui a gente diz, ele entra num ciclo, quase como se você não encontrasse muita porta por onde que eu vou sair. Então ele entrou aqui no movimento de provações emocionais, onde ele fica viúvo, né? Onde ele deixa o nome da mulher ir para a lama para ver se ele se defende. Então, quem lê, quem sabe um pouco disso, mas se não, acha que ele realmente é a vítima. Ele tem uma conversa muito boa, né? Ele, sabe aquela história de companheiro, você é meu companheiro? No dia a dia, as pessoas gostam muito de ouvir isso, e ele faz isso com maestria. Eu diria para você o seguinte, ele nasce no dia 27, que é 9, ele tem 9 como número de poder e ele tem 7 como regente. Lula é um artista. Ele é um artista nato. Então, o que ele diz não necessariamente é o que ele sente, mas ele passa para fora com tanta propriedade que quem está mais perto se sente irmão, se sente amigo, se sente camarada, se sente lá. Então, ele fala a linguagem do Brasil. Ele é 7, o Brasil é 7. Então, essa identidade dele com o Brasil não é por acaso, principalmente com alguns Brasis que a gente tem dentro do Brasil. Tá? Ele fechou agora, no seu aniversário, né, 77 anos,
Tá? Então, ele está vivendo uma energia que é a ilusão dele. Tá? Então, ele pode estar se iludindo aí com uma conversa de que não... Mas eu te diria o seguinte, ele é um cara que vai incomodar muito nessa eleição. Em que sentido, Tere? No sentido de, se não tiver do outro lado alguém que some, sabe? Essa história assim, nós somos de esquerda, nós somos de direita, nós somos não sei o quê, nós somos de centro. Tá bom, mas vai dividindo, daqui a pouco você não tem mais uma laranja, você tem pontos. Essa pulverização de candidaturas que nós estamos trazendo, que inclusive falamos aqui hoje, pode ser um caminho para que ele possa voltar para a presidência, é isso? Então, assim, que não se engane, Lula não está morto, muito pelo contrário. Ele tem um movimento presente, ele entrou agora no ano 6. 6 é um ano de ganhar o grande público, de fazer bate e volta. Tá? Então, assim, não dá para menosprezar. Não dá para tentar dizer que, mas ele é um cara que já foi preso, que não sei o quê, Não, senhor. Você tem que ir para cima e tem que fazer uma conversa para abrir alguns ouvidos, porque, do contrário, ele vem com uma outra conversa e ele pode levar a eleição. Ô Tere, em que pese ele sempre nas suas declarações dizer que ele está bem de saúde, está com uma vontade muito grande, um sangue jovial para continuar na política, a gente percebe de que ele aparenta um pouco de debilidade um pouco na questão da saúde dele. Você consegue ver alguma coisa na numerologia do Lula nesse sentido? Esse ano agora, quando ele fez aniversário, ele entrou no seu último pináculo, que é o 18, que é fechamento de ciclo, né? Então, ele está aí também com seus 76 para 81 anos, que são fechamentos de ciclo. E, cara, sabe, as pessoas acham que alguém que está... Fernanda Montenegro, com essa voz mantida, com o frescor de quando... Isso é um treino para a vida inteira, isso é uma genética diferenciada. O tempo chama para você uma... Então, ele está no momento bom, ele viveu uma casa 3, que é um novo casamento, tá? E eu até te diria assim, se tivesse tudo bem, e tivesse um candidato muito bom no PT, talvez ele tivesse lá batendo palma, vai lá, depois eu faço um lobby, vou como senador, ele não entraria nessa. Porque tem uma outra coisa importante aqui, que me preocupa. Talvez a doença do Lula seja a raiva que ele não conseguiu digerir. Não pense que tudo isso que aconteceu, ficou tudo bem, está tudo ok. Ele está esperando a hora certa para dar o troco. Ele não deu ainda, porque ele sabe que se não prescrever, ele vai ter que responder, e aí vai responder de novo e vai ser culpado. Então existe a possibilidade, que você está falando aí, que o Lula vem forte para esse pleito de 2022? Eu te diria o seguinte, essa eleição do Lula depende muito de quem ele vai trazer como vice. Porque se ele traz um vice que não tem nenhuma dificuldade como ele tem, o público do Lula está zero preocupado com os processos que ele teve. O público do Lula quer saber que o Lula faz programas sociais, que ele manda dinheiro para quem... Então, assim, precisa tomar bastante cuidado, né? Quem está na política e não está querendo Lula de novo no poder, tem que ficar atento. Tá certo. Sem entrar muito na questão das preferências, a gente está analisando tecnicamente o que a numerologia ela prevê para esses pré-candidatos que já se colocaram à disposição dos seus respectivos partidos para concorrer à presidência da República. E nós resolvemos trazer esse tema nesse feriado da República Federativa do Brasil, hoje, dia 15 de novembro, com a nossa querida amiga, nossa convidada especial de sempre, a Maria Terezinha Debatim. Nós deixamos a análise para esses dois últimos pré-candidatos, o Lula e o Jair Messias Bolsonaro, justamente porque são os dois que hoje lideram as pesquisas. Tem gente que não acredita em pesquisa, tem outros que valorizam, né, supervalorizam, e outros que não valorizam tanto assim as pesquisas eleitorais. Porém, nós deixamos esses dois últimos nomes
para fazer a análise, por último, aqui do nosso encontro do podcast 19 em Ponto desta segunda, feriado nacional. E o que você pode me dizer do atual presidente Jair Messias Bolsonaro? Ele também está trocando de partido, está saindo, já estava sem partido, saiu do PSL, que o elegeu, estava sem partido e agora estará se filiando ao PL, partido, inclusive, do senador Jorginho dos Santos Melo. O que você pode me dizer de Bolsonaro, Terezinha? Bolsonaro volta para casa, né? Porque, na verdade, ele sempre foi essa terceira via, né? Ele sempre ficou, né, ali. Então, assim, sem nenhuma novidade. Eu diria para você o seguinte: Bolsonaro, para se manter no poder, ele precisa vir com um vice que esteja num momento muitíssimo bom. Tá? Bolsonaro é 9, a casa da política está na veia dele, né? Mas ele nasce no dia 21 de março, então ele tem uma energia 3 no dia do nascimento, uma energia 3 no mês de nascimento. Eu dizia isso lá atrás, na última eleição dele. Né? Eu dizia, olha, o grande problema do Bolsonaro eu penso, logo eu digo. Eu não lapido, eu não penso nas consequências. Para ele não tem problema nenhum de pedir desculpa, mas ele não para pensar que muita gente vê a desculpa como só uma desculpa e não como algo verdadeiro. Se eu te ofendi, desculpa, e vai andando. Então, na verdade, Bolsonaro tem muita dificuldade com a comunicação. A ausência de comunicação é que levou ele ao poder. Né? Então, eu diria que aquele acidente que aconteceu, ele deveria ver isso como uma dádiva. Porque se ele fala naquele momento, se ele vai para brigas... Então, assim, a minha visão ele tem o poder na mão, a gente sabe que quem tem o poder na mão, então, vamos falar, tem o momento dele, ele está vivendo. Ele fez aniversário em março e entrou numa casa 2,5, então esse ano foi um ano de muita divisão. No próximo ano ele entra numa casa 3, que é uma casa que favorece ele, é uma casa que traz a comunicação. Agora, como é que ele vai trazer essa comunicação? Vai ter alguém por trás lapidando essa comunicação? Né? Então, eu diria assim para você, ele está na briga sim, mas esse não é um momento favorável para ele. Tu está dizendo que para o atual presidente da República, a numerologia diz que o momento não é favorável. Ele teve um momento muito bom aqui entre 2015 para 2022. Acontece que 2022 ele faz aniversário antes da eleição, ele faz aniversário em março. E isso tem uma mudança. Tá? Ele entra num ciclo... que não favorece muito, assim, sabe? Ele precisaria começar agora a ter uma conversa muito boa, a ter muita coisa para mostrar, muita coisa para desfazer, não ter medo de desfazer nós, e eu diria assim, principalmente, não ter medo de admitir os seus erros, os seus fracassos. A gente teve uma pandemia, então, ok, me dei a chance de administrar sem essa pandemia, errei na pandemia, sim. A negação de tudo isso pode levar à eleição dele. Tá? Então, a gente precisa ver quem é que vem aí no páreo, porque não vai ser fácil a eleição dele. Não tem goleada. Aqui quem ganhar, vai ganhar assim muito no raso, sabe? Vamos contar quantos votos vai para cá. Você está dizendo que vai ser uma eleição difícil para todos eles. Eu te diria assim, sabe que tem gente aqui, numerologicamente, no momento melhor. É claro que eu te digo assim, ninguém ganha sozinho, né? Vai bater asas a dois. Então, quem é que ele vai trazer como vice, que pode ser alguém com muita credibilidade e que vai fazer uma conversa boa de palco e que junto vão somar eu e você, tá? Mas sozinho, como ele está hoje, querendo levar na raça, não é por aí. Mas uma coisa... Pois não, Tere. Ele corre o risco de, ganhando a eleição, ele corre o risco de não terminar o segundo mandato. Você vê isso aí? Você vê essa possibilidade? Por que, Tere? Porque ele entra num movimento muito, muito difícil,
Né? E sabe, a gente tem um contraponto hoje, né? E eu não vejo isso como ruim, não, eu vejo como bom. Eu acho que não interessa se a gente não tem o melhor Supremo Tribunal Federal, você ainda tem alguém a quem recorrer. Olha os países aí ao redor que não tem a quem recorrer. Né? É verdade. Então, assim, esse embate com a justiça tem trazido um certo temor, né? A gente escuta isso nos cafezinhos, né? Mas espera aí, que história é essa? Né? Então, assim, ele precisa mudar muito a sua conversa desse ano para o outro, e que é uma coisa difícil, eu vejo, porque quando é da sua personalidade, é muito difícil você fazer uma mudança tão radical, e precisa ter um vice, porque esse rompimento que ele está fazendo com o Mourão não é bom para ele. Mas eu percebo uma coisa na sua fala, de 3 ou 4 candidatos que você se referia, Tere, você disse praticamente a mesma coisa, a mesma receita, ou seja, se não tiver um vice que venha para somar, que venha para compor, a maioria dos pré-candidatos que nós analisamos hoje aqui, na sua fala, eles terão dificuldade, é mais ou menos isso? Olha, eu vou te dizer assim, ó, de novo, ninguém ganha eleição sozinha, é claro, a gente sabe que tem 2, né? Mas a gente sabe sempre que às vezes até tem um vice sem muita visibilidade, né? Mas no atual momento, veja bem, por exemplo, para o PT ou para a esquerda, seria excelente juntar Ciro Gomes e Lula, me parece improvável. Tá? O que eu te digo é que a gente está num momento muito fragmentado. Certo. Eu estou aqui, mas eu vou buscar alguém lá, não sei o que nem nunca teve muita afinidade, mas que as pesquisas estão dizendo não sei o quê. Então, talvez a gente precisa fazer uma nova análise quando esse desenho estiver mais enxuto, porque isso está muito solto. Né? A gente está fazendo uma análise, você disse assim, nem pode ainda, porque só a partir de abril do ano que vem que a gente vai ter. Né? Mas eu te digo assim, ó, o Dória, ele está numa energia, claro que ele vai trazer um vice, né? E se o vice for bom do outro lado, mas ele está numa energia boa para brigar por isso. Eu diria para ti que o Lula, ele vem porque ele já tem um patrimônio histórico de votos e tal, mas ele tem um movimento que ele entrou a partir de 95 para não sair mais, então essa onda de surfar aqui em cima ele tem, tá? E aí é claro, né, para brigar com quem está no poder, você precisa ter um vice que venha somar aquilo que tu já tens, tá? Mas eu diria que Lula está num momento bom para brigar por essa. O Dória está num momento bom, o Rodrigo Pacheco está num momento bom, né? E o Bolsonaro, ele tem a máquina na mão, mas o momento dele não é favorável. Isso não significa que ele não ganhe eleição, tá? Mas o momento dele não é favorável. Ele tem que ver, ele precisa se estrabuchar, porque se achar assim, eu estou no poder, eu estou com a eleição, ganha, perde a eleição. Ele vai ter que se reinventar. E se não fizer algumas mudanças de postura, eu ouso dizer que que não é fácil não, mas se ganhar a eleição, pode não fechar o segundo mandato. E depois dizem que o vice não soma, né? Pelo que você disse aí, o vice vai ser fundamental nessas eleições. Porque, assim, ó, eu vou dizer para você o seguinte, alguém está procurando emprego, tá? Entrega currículo em 5 lugares, mas vai trabalhar em 1. Por que vai trabalhar nesse 1? Porque ali é que tem uma liga. Os outros, apesar de ir lá, fazer entrevista, estar pronto para a vaga, não deu. Então, cada momento nosso, a gente se movimenta e esse nosso movimento, ele tem um voo mais alto dependendo do que eu trago junto, quem é meu par. Tá? E talvez essa eleição seja uma eleição que, eu diria assim, de todas que eu já analisei, essa é uma eleição que o vice é a noiva. É o fiel da balança.
Vamos aguardar. É como você disse aqui durante o decorrer do programa, né? A gente ainda trabalha no campo das especulações, das pré-candidaturas, nada ainda é oficial, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte e a gente vai ficar na expectativa acompanhando e desejando imensamente, né, Teri, do fundo do nosso coração, da nossa alma, de que o melhor aconteça para o nosso país. Seja quem seja o futuro mandatário do país, acho que o nosso desejo, o desejo de todo brasileiro, pelo menos deveria ser, né, independente de opiniões, independente de gosto, de posições partidárias, de preferências partidárias, eu acho que nós deveríamos nos unir realmente por esse objetivo, de termos alguém à frente do poder em nível nacional que unisse o Brasil e que a gente pudesse realmente ter a dignidade que esse povo tão sofrido merece. Ô Teri, eu quero agradecer imensamente a tua presença mais uma vez. Você sabe que é um grande prazer, é um grande privilégio poder contar com o seu sorriso, com a sua luz, com o seu brilhantismo, né, nesse programa que você nos ajudou a fundar e que eu espero que ele também tenha muita longevidade, né? Pedir mais uma vez aos nossos amigos internautas, pessoas que acompanham o 19 em Ponto, que possam curtir, que possam compartilhar, que possam comentar e especialmente também participar da nossa promoção juntamente com o Machadinho Termas Resort Spa. Obrigado, viu, Teri? Beijo no seu coração. Obrigada. Tá? Prazer estar contigo sempre. Você que sempre encerra o nosso programa com o seu quadro semanal, hoje o quadro foi o programa todo. Que privilégio, né? Para encerrar, eu só gostaria de dizer que nós brasileiros, a gente precisa amadurecer a eleição, né? Amadurecer como eleitor e não entender isso como um jogo, né? Entender isso como uma aposta e que a gente possa fazer uma aposta no país. Então, e não nos nossos egos, que eu sou desse partido, eu sou daquele, né? Que a gente possa olhar pessoas. O Brasil está precisando crescer. Também acho. Obrigado, viu, Teri? Fica com Deus. Um beijo. Beijo. E assim a gente vai encerrando o programa de hoje, o 19 em Ponto, agradecendo imensamente a sua audiência, a sua companhia, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 19 horas. Um grande abraço a todos, obrigado Ciacom, obrigado Flama, obrigado Prefeitura Municipal de Concórdia, obrigado Machadinho Termas Resort Spa. Até segunda. Tchau, tchau.